Olá, professores! Hoje eu vou ensinar para vocês uma plataforma muito bacana que é a Khan Academy. Ela traz diversas opções, principalmente para você que ensina matemática. Ela tem desde o pré-escolar até atividades para nível superior. Mas ela também tem opções dentro das ciências, computação e até mesmo o português. Professora Daniele Lago falando, e sem mais enrolação, vamos a isso! Já estamos aqui na página inicial do Khan Academy e aqui nós vamos escolher entre entrar e cadastrar. Se você ainda não tem conta, tem que vir aqui no cadastrar-se, escolher aqui se você é um aluno, professor ou pai. No nosso caso, nós somos professores. Aqui nós podemos usar já uma conta do Google para poder fazer o cadastro ou ainda podemos tentar alguma das outras opções. Vamos continuar aqui com o Google. Nesse passo inicial aqui, logo depois que nós fizemos o cadastro, nós vamos aqui selecionar as matérias que nós estamos ensinando, para que a plataforma possa depois nos direcionar para as atividades que são mais interessantes. Mas não se preocupe que se você deixar de marcar alguma coisa que você precisa depois, é possível acessar todo o conteúdo da plataforma sem dificuldade. Mas vejam aqui as opções que nós temos. Nós temos opções aqui gerais de matemática, desde álgebra, geometria, trigonometria, probabilidade, enfim. Tem uma série de opções aqui. Se você descer aqui ainda tem mais algumas. Temos algumas coisas aqui que ele chama de matemática avançada, que tem a ver com cálculo, equações diferenciais, álgebra linear, que também é muito interessante. Temos a parte de economia, temos aqui uma parte de ciência e engenharia, temos também alguma coisa ainda ligada à computação e à programação, ciência da computação. Aqui embaixo temos mais algumas coisas relacionadas às ciências, até pelos anos de escolaridade. Temos o português também aqui para alguns anos. A plataforma ainda está a começar, está bem no início aqui com relação ao português. Então, vai surgindo aqui aos poucos mais opções, vocês vão vendo que isso aqui vai crescer. Tem a matemática aqui também que você pode escolher por ano, do primeiro ao nono ano. Tem aqui também a parte voltada especificamente para educadores e podemos simplesmente colocar o geral aqui, que nesse caso hoje eu quero mostrar um pouco de tudo para vocês. Eu vou vir aqui em continuar. Aqui ele já criou uma turma para mim, essa turma geral, mas eu posso adicionar aqui uma nova turma, por exemplo, e vou colocar aqui o nome da minha turma, ou ainda se você usa o Google Classroom, o Google Sala de Aula, é bem legal, porque você pode associar as duas coisas, você pode buscar os seus alunos lá e já deixar tudo junto. Então, por ela ser compatível com o Google Classroom, é bem interessante para quem usa as duas plataformas e facilita muito para os alunos. Mas caso vocês ainda não utilizem, nós podemos colocar aqui, ó, simplesmente, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, turma 5B. E vou colocar aqui próximo. Vou escolher aqui o que eu quero ensinar para minha turma. Então, vou colocar aqui, por exemplo, ciências do quinto ano. Vou colocar também português do quinto ano e vou colocar matemática do quinto ano. Vou colocar aqui próximo, lembrando que nós poderíamos pular isso aqui também. Mas aqui é só para ter um direcionamento. Agora, você quer adicionar os seus alunos? Você pode convidar a sua turma através do Google Classroom, que foi aquilo que eu falei. Os alunos entram usando um link para a turma, também é uma opção, ou você ainda pode criar as próprias contas dos seus alunos. Se eles forem muito novos, é interessante você inserir o nome e eles criarem as contas dos alunos. Se eles forem um pouco mais velhos e já tiver mais autonomia, você vai apertar aqui, vai gerar um código e você vai direcionar o aluno através desse código, ele vai criar a própria conta. Eu vou pegar esse daqui só para vocês verem como funciona se eu fosse criar a conta para os meus alunos. Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar o nome dos meus alunos. Então, eu vou colocar aqui, ó, Ana Clara. Vou adicionar uma nova linha e vou colocar aqui, Paulo. Se eu adicionar mais uma linha, e assim eu vou criando todos os meus alunos. Então, eu vou colocar aqui próximo.
E aqui eu vou poder escolher a senha. Eu gosto de padronizar essas senhas, ela tem que ter no mínimo 8 caracteres, mas por quê? Porque eu já sei a senha de todo mundo, ou seja, mesmo que um saiba a senha do outro, eu não vejo isso como um problema, não tem nada de tão privado. E aqui nós podemos colocar a senha, por exemplo, no meu caso, eu vou colocar aqui, ó, professora Daniele. Poderia ter colocado também como senha o nome da minha escola, o nome da minha disciplina, enfim. Vejam algo que fique interessante, fácil para você e para os seus alunos. E vou vir aqui em criar conta. Então aqui, olha, isso aqui é muito importante, porque isso só vai aparecer uma vez. Nós podemos aqui fazer o download, e isso eu acho que é bem importante, porque você vai pegar o nome de usuário e a senha dos seus alunos. Então, eu vou fazer o download para que eu tenha aqui todas as informações gravadas através de um arquivo do Excel. Isso é interessante porque na hora que eu for passar para os meus alunos o nome de usuário deles e a senha, já está aqui. E vou apertar aqui em próximo. Aqui você poderia cadastrar onde é a sua escola. Enfim, eu vou voltar aqui para a turma porque eu não vou mexer nessa parte agora. Vejam que aqui na minha lista de alunos dessa turma, eu tenho aqui, ó, a Ana Clara e tenho aqui o Paulo. E eu já sei que a senha é professora Daniele porque eu coloquei professora Daniele para todo mundo. Então fica fácil aqui de utilizar o nome do usuário, eu não consigo modificar, mas eu posso mudar a forma de escrever o nome do aluno e eu posso adicionar aqui novos usuários se forem necessários, da mesma forma. Ou então eu ainda posso passar esse link aqui para o meu aluno e através do computador ou do celular, ele pode entrar nesse link aqui. Vamos abrir aqui o Excel só para ver como ele ficou. Eu apertei, está abrindo o Excel. Então, nós já temos aqui as informações. Lembrando que esse daqui é um arquivo CSV. Então, para ficar mais organizado, eu vou apertar aqui a coluna A. Vou vir aqui em dados. Então, aqui em dados eu vou procurar essa opção aqui, ó, texto para colunas. Aqui eu tenho um assistente de conversão de texto para coluna. Avançar. Observem o seguinte, aqui ó, nome do aluno, nome do usuário e senha, a separação que nós temos aqui é entre vírgulas. Poderia ser entre ponto e vírgula, poderia ser outra coisa, mas aqui no caso são todos entre vírgulas. Então, eu vou vir aqui, onde está escrito vírgula, veja que ele já separou. Vou vir aqui em avançar e vou simplesmente concluir. Na hora que eu concluir, eu posso aqui só ajustar o tamanho das minhas colunas do Excel, para que eu possa visualizar melhor o que eu tenho, e eu já vou ter uma lista com o nome dos meus alunos, nome de usuário e a senha de cada um deles, que nesse caso eu coloquei a mesma, mas se fossem diferentes, nós veríamos as senhas diferentes. Assim fica muito mais fácil. Depois nós podemos imprimir isso aqui e levar para a nossa sala de aula ou ter essa informação sempre à mão quando nós precisarmos orientar os nossos alunos. Vamos voltar aqui. Então, agora eu vou querer colocar uma atividade para que o meu aluno faça, eu vou querer escolher alguma atividade para ele. Então, eu vou vir aqui e vou pesquisar pelo aquele assunto que eu quero ensinar naquele momento. Por exemplo, frações. Aqui dentro das frações eu tenho uma série de coisas sobre frações. Olha, vejam, tem mais de 10 páginas aqui sobre frações. Aqui eu posso colocar todas, eu posso colocar só vídeos, porque tem muito vídeo legal aqui que nós podemos indicar para os nossos alunos assistir, ou até mesmo colocar na sala de aula para que eles vejam. Artigos também sobre frações. Aqui nós temos a parte de exercícios e até uma parte aqui de programas. Eu vou colocar exercícios porque nesse momento eu quero indicar exercícios. Aqui nós temos, por exemplo, conversão de frações em dízimas periódicas, soma e subtração de frações, aqui, ó, soma e subtrações de frações com denominadores 10 e 100, frações unitárias na reta numérica, reconhecer frações, enfim, nós podemos ir procurando aqui. Se eu for mais específico, ele encontra algo ainda mais específico para mim. Mas vamos pegar essa aqui, soma de frações com denominadores 10 e 100. Então, vamos ver como é essa atividade aqui, ó. Nós podemos ver essa atividade, então nós temos 1/10 mais 9 centésimos, que é igual a. Ele dá a instrução de como deve ser a nossa fração. Então, nós temos aqui
que vai ser 19 centésimos. Então, eu vou escrever aqui 19/100. E ele indica aqui que deve ser feito com a barra. Na hora que coloca verificar aqui, pronto, ele confere. Vejam que aqui tem 4 problemas, então dá para ver aqui. Então, vamos para a próxima pergunta. Aqui, vejam só, eu tenho que relacionar cada uma das expressões a uma soma equivalente. Então, eu tenho que pegar aqui, ó, e ir trocando de lugar até que as opções fiquem corretas. Então, assim, só uma coisa que eu acredito que seja interessante, se nós não soubermos, ou o aluno na hora não souber fazer, olha aqui, enroscou-se, assista um vídeo ou use uma dica. Vou apertar aqui para que vocês possam ver. Então, aqui tem alguns vídeos que ensinam o conteúdo, caso o aluno esteja muito perdido, ele pode assistir esses vídeos. Ou ainda ele pode vir aqui, ó, e ver uma dica. Vejam como aparece aqui. A dica aparece passo a passo. Então, ele dá a primeira instrução, ou seja, a primeira dica do que você deveria fazer. Para somar as frações, precisamos que ela tenha o mesmo denominador, ou seja, a dica de igualar os denominadores. Depois nós viemos aqui em outra dica, olha aqui, ela já resolve, no caso, a primeira expressão. Se nós continuarmos com a dica, ele vai chegar a resolver as 3 expressões. Nesse caso, eu não quero que ele resolva as 3, vou deixar por aqui mesmo. Então, vejam que aqui já está certo. Então, vou vir aqui em verificar e pronto. E assim vai indo até o final. Eu gostei dessa atividade, eu quero recomendar ela para minha turma. Então, eu posso aqui recomendar. Eu escolho aqui a turma, no caso só tem a turma quinto B, por isso que está quinto B, mas eu poderia escolher aqui as minhas turmas todas. Ou seja, eu posso recomendar para 2, 3 turmas ao mesmo tempo. Eu posso recomendar isso para todos os alunos, ou vamos supor que isso aqui está depois de um teste sobre esse assunto, onde a Ana Clara teve muita dificuldade e o Paulo se saiu bem. Então, eu posso recomendar só para um aluno, não preciso recomendar para todos, ou posso recomendar para todos. Aqui é a questão das perguntas diferentes, eu posso colocar perguntas diferentes para a turma ou mesmas perguntas. Aí fica a critério de vocês. As perguntas diferentes têm a vantagem deles terem mais dificuldade de trocar informação, cada um tem que fazer o seu mesmo. Agora, se colocar as mesmas perguntas numa correção, no momento de sala de aula, fica um pouco mais fácil. E aqui nós temos a data, até quando o seu aluno precisa fazer a sua atividade. Então, você pode escolher aqui a data e a hora, sim, limite para a conclusão. Depois disso, tem 2 opções, que é o salvar. O salvar, ele vai ficar guardado como uma atividade para você colocar para os teus alunos no futuro, somente para você criando um banco de coisas que você acha interessante. Se você apertar recomendar, ela já vai de imediato para que seus alunos façam essa atividade. Eu vou colocar aqui recomendar, então aqui já está recomendando. E se eu apertar aqui em Khan Academy, eu volto para a minha página principal. Nessa página principal, eu tenho aqui as minhas turmas, aquela turma inicial que ele cria, e aqui eu tenho essa turma aqui, ó, do quinto B. Então, vou apertar aqui de novo na turma do quinto B. E aqui eu vou poder ver aqui, ó, a classificação, o progresso dos meus alunos, eu tenho várias coisas. Vou apertar aqui para você. Aqui o que é o domínio do curso, mas enfim, vou apertar aqui que eu não quero. Eu posso criar uma meta para os alunos. Então, crio uma meta para que os alunos atinjam 90% num determinado domínio. Então, eu posso criar essa meta, que eles vão receber essa meta para fazer. Eu posso vir aqui em progresso, aonde eu vou conseguir verificar o que os meus alunos já fizeram. Então, aqui no caso, ó, Ana Clara, Paulo, os dois estão com 0% porque ninguém fez nada ainda, eu acabei de criar. E aqui tem aquelas unidades que eu marquei, aonde eles poderiam fazer as atividades. Além disso, eu tenho as recomendações aqui. Então, aqui no recomendar, eu tenho algumas situações aqui que eu posso recomendar. Então, eu posso escolher, lembra que eu cadastrei ciências quinto ano, português quinto ano, então eu posso ir dando uma olhada aqui no que tem, ele tem algumas unidades. Posso vir aqui em matemática quinto ano, que tem muita coisa de matemática, porque a plataforma foi criada primeiro para a disciplina de matemática.
Aqui eu tenho algumas notas, aonde eu vou ter aqui o nome dos meus alunos e aqui a pontuação que eles atingiram. Então, eu vou conseguir ver se a Ana Clara fez. Quando tá esse tracinho aqui cinza, é porque ela ainda não fez. Quando ela fizer, aqui vai aparecer a porcentagem que ela acertou. E aqui eu posso ver no tempo total, posso ver só na data de hoje, pode ver nos 7º últimos dias ou no intervalo personalizado. Quando nós usamos bastante, ele vai aumentando aqui os tempos. Aqui nós temos um gerenciar, que seria para ver o que os alunos têm para fazer, que eles têm para entregar amanhã às 11h59 da noite, uma atividade que foi recomendada hoje. Aqui eu tenho que 0 de 2 alunos fizeram, exibir relatório. Aqui eu tenho algumas ações onde eu posso editar ou fazer alguma modificação naquela minha indicação. E assim eu vou trabalhando aqui com o Khan Academy. Eu sugiro muito vocês explorarem essa ferramenta. Ela tem opções bastante interessantes e que eu acredito que vai trazer aí uma infinidade de possibilidades para sua aula. Espero que você tenha gostado mais desse vídeo, então deixa aquele like. Se tiver alguma dúvida sobre o Khan Academy, deixe aí nos comentários. Eu vou fazer mais vídeos depois sobre essa plataforma para que vocês possam perceber um pouco melhor. Hoje é só uma indicação bastante geral. Beijinhos então e até o próximo vídeo.